Então, sobre avaliação renal. Então, tem aquela máxima de que a química é soberana. Então, a anamnese, ela conduz muito do que a gente deve pensar. Como já tinha dito em outros momentos nos nossos encontros, que na nefro, ter uma boa história te ajuda muito, como qualquer outra parte da clínica, né? Te ajuda muito a pensar de onde está vindo esse problema. Então, só que o diagnóstico de nefro, na semiologia, tem que ser muito bem esmiuçado, porque inicialmente os achados que a gente tem no paciente, ele não tem uma relação direta com o rim, tipo astenia, náusea, anorexia, anemia, são sintomas sistêmicos, mas que têm relação com o rim, é em função deles que isso está acontecendo. Em contrapartida, quando começam a surgir sintomas no paciente, muitas vezes ele acaba associando aquilo com o rim e nem sempre é, tipo, tem uma dor nas costas porque eu tenho alteração na coluna, mas a culpa é do rim. Eu estou fazendo xixi demais, a culpa é do rim, não é do meu diabetes descompensado, que eu estou eliminando um monte de açúcar e está levando junto água. Então, é sempre bom a gente se esmiuçar muito, porque às vezes o paciente pode trazer queixas que são renais, mas que não têm relação, e que às vezes ele acha que é o rim, ele traz a culpa no rim e não é dele o problema. A gente pode dividir, na semiologia do sistema do problemas renais, a gente pode fazer umas 4 ou 5 grupos assim. A gente pode ter um paciente anúrico, oligúrico ou poliúrico, que anúria é quando não tem xixi, oligúrico é quando tem pouco xixi e poliúria é quando faz demais. Só para ter parâmetros, a gente urina em média de 700 a 2 litros, esse é o normal, e aqui estão os outros parâmetros. Menos de 400 ml por dia é um paciente oligúrico, menos de 100 ml por dia é o paciente anúrico e 2,5 litros poliúria. E quanto ao ritmo, a gente pode, ritmo e padrão de micção, a gente pode ter vários critérios, disúria, urgência, palassúria, papapá, e tá tudo aqui também. Disúria, dor ou ardência, urgência é aquela necessidade súbita que o paciente vai, mas que ele consegue controlar. Polaciúria é aumento da frequência, então o paciente faz xixi várias vezes, não necessariamente aumentando o volume, não fazendo uma poliúria. Hesitação é quando o paciente ele vai urinar, mas ele demora para começar o jato dele, aquele jato que deu um início demorado. Noctúria é a necessidade de urinar à noite. O normal é que uma pessoa urine no máximo até uma vez, nenhuma ou no máximo uma vez por noite. E tem outras questões, tipo retenção e incontinência, que daí o próprio nome já diz. Incontinência, a pessoa não consegue manter o xixi, tipo, a bexiga já começa a encher, já começa a perder líquido. E retenção, ele não consegue esvaziar a bexiga. E a gente também tem alterações no aspecto da urina. E dentro desse tópico, principalmente a cor e a transparência, o quão turva essa urina pode estar, que são os achados mais importantes. Então, a gente pode... O principal achado é uma urina avermelhada, que a principal etiologia é sangue na urina, então hematúria. Eu achei isso um pouco mais... É que estava escrito, em 1 ml de sangue para 1,5 litro de urina, aqui era urina, já é possível alterar a cor da urina e esse sangramento já ser macroscópico, ou seja, é muito pouco sangue, você já consegue ter uma hematúria macroscópica, você consegue ver a olho nu aquela urina mais avermelhada. Mas também tem outras causas de urina avermelhada, pode ser só hemoglobina, que é quando tem tipo lise de hemácias e acaba liberando esse composto, mioglobina, rabdomiólise. Também pode ter uma etiologia através de alimentos, alguns medicamentos que você toma, como beterraba, pode acabar alterando a cor da urina. Então, fez xixi vermelho, lembra se não comeu beterraba ontem. E quanto à turbidez da urina, a transparência dela, a principal causa é a piúria, que é a presença de leucócitos, que é o pus na urina. Ela deixa de ser transparente, começa a ficar mais turva. E também a gente pode perceber a presença de espuma na urina, tipo, fora do normal, né? Porque quando você tem um jato em alta pressão e velocidade assim, você acaba formando, como está escrito aqui, quando ela está bem concentrada, principalmente na manhã, e você tem um jato mais rápido, ela acaba gerando espuma. Então, aquela espuma fora do comum, assim. E mau cheiro, via de regra, é através por infecção e também por aumento da concentração de amônia nessa urina, pode trazer mau cheiro. Dor, eu trouxe mais escrito assim, se alguém quiser conferir depois, mas eu não vou ler tudo.
que é aquilo que eu falei. O paciente, às vezes, ele vem se queixando de dor nas costas achando que é o rim. E a gente tem que saber diferenciar, essa dor realmente está vindo do rim ou não? Essa dor é das costas ou, sei lá, é de outra causa? Então, as dores no sistema urinário, tanto o rim quanto o ureteres e tal, e bexiga, ela pode ser classificada em várias formas. Tem a principal, que muitos pacientes clamam, é a dor lombar, né, que é a altura ali na 12ª costela, no ângulo costo vertebral, esqueci o nome. E como eu também já disse na histologia, o rim ele é insensível, o parênquima em si dele é insensível. O que dói, o que tem sensibilidade, terminais de nocicepção, é a cápsula do rim, aquela cápsula que está envolta nele. Ela que, quando se distende, acaba gerando dor. Então, essa dor ela é descrita como uma sensação profunda, pesada, que tem uma intensidade variável, ou seja, pode ser muito forte ou muito fraca. Ela também costuma ser fixa nesse lugar, e ela piora quando o paciente se coloca em posição ereta, e principalmente no fim do dia. Então, essa é uma característica da dor propriamente dita do rim, assim, da cápsula renal. Outra dor, situações que distendem a cápsula, por exemplo, hidronefrose, quando o rim aumenta muito de tamanho, quando tem cistos bem na parede renal, assim, acaba estendendo também, isso gera dor. Tem a cólica renal ou nefrética, que é a mesma coisa, são sinônimos, que talvez seja a queixa mais comum, assim, né? Que é através da obstrução do trato urinário. Então, pedra nos rins lá, ela começa a descer pelo ureter e a pessoa sente dor. É uma dor que começa no ângulo costo-vertebral, ou seja, lá na pelve renal, né? Saindo do rim, e ela vai irradiando para a face ilíaca, porque enquanto a pedra vai transicionando dentro do ureter, essa dor também vai migrando. Então, esse é o sentido que o paciente sente dor. Ela começa nas costas, vai irradiando para a porção anterior até chegar na face ilíaca do lado que essa pedra está se locomovendo. E uma coisa é que no homem ela pode alcançar até os testículos e na mulher os grandes lábios podem também ser afetados por essa dor. Pode ter uma dor por irradiação. Dor vesical é uma dor que quando a bexiga está muito estendida, o paciente acaba sentindo dor na região suprapúbica, que a bexiga fica nessa posição, e essa dor ela vem do trígono do colo vesical, aquela porção que a gente tinha dito, que é formado pelas entradas dos ureteres e pela saída da uretra da bexiga. Ali é aquele onde tem mais nocicepção dentro da bexiga. E é uma sensação de queimor, pode ser também sensação de aperto, assim, porque é uma víscera distendida. E tem essa estrangúria, que eu não entendi muito bem ela, que ela é uma emissão lenta e dolorosa de urina, e que decorre de espasmo da musculatura do trígono vesical. O que eu entendi disso é que, tipo, a pessoa tá fazendo xixi e a bexiga começa a se contrair, assim, tipo, fazer uma cólica, sei lá. Mas eu não entendi muito bem essa dor. São as principais dores, assim, que tem. Outro sinal importante na nefro é o edema, que é muito recorrente em pacientes que têm nefropatias. E situações que costumam acompanhar esse edema, glomerulonefrite aguda, que tem um edema generalizado, ou seja, no corpo inteiro, mas que principalmente na região periorbitária e pela manhã. E a resposta, isso acontece porque na glomerulonefrite a gente vai ver que vai ter lesão lá no glomérulo e vai acabar retendo sal e água. A filtração vai tá danificada. E por isso esses pacientes vão fazer esses edemas assim. Síndrome nefrótica, que é quando se tem perda de proteínas na urina, então se reduz a pressão oncótica, né? E aí esse líquido do plasma acaba se perdendo para o terceiro espaço. Ele é mais intenso, então, que a glomerulonefrite aguda. Ele pode chegar em anasarque, então fazer edema agudo de pulmão. É completamente encharcado o paciente, assim, fazer edema generalizado. Mas principalmente em face e membros inferiores. A gente pode também ter ascite, e tudo isso decorre da hipoalbuminemia, porque a gente está perdendo albumina na urina. Um marco importante, então, no edema de causa de origem renal é que acomete muito o rosto, principalmente a região periorbitária.
Também pode ter pielonefrite, que é infecção, né? Pode ter mais ou menos comum insuficiência renal também, em função da hiperidratação que se faz nesses pacientes. E outro achado que a gente pode ter nessa hemorragia, né, do sistema urinário, febre e calafrios, quando a gente tem processos infeccioso acometendo esse paciente, mas que aí é bem menos específico. Então, no exame físico, propriamente dito agora, o clássico, né, de tudo, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Inspeção, a gente vai procurar todos esses sinais, edema, faces, desculpa, e essa é a face renal, é tão característica que ela recebeu o nome. Então, a gente procura essa face e faz uma inspeção geral. A gente sabe que o rim entra no metabolismo de muita coisa, tipo síntese de eritropoetina. Então, o paciente que tem problema renal pode estar anêmico, então você pode procurar mucosas mais esbranquecidas, também vitamina D, então ver se tem histórico de, sei lá, fraturas e tal. Inspeção geral. A palpação, dizem, né, que a gente pode palpar os rins e até mesmo os ureteres, mas não é normal, não é tão fácil, não é tão simples, não é comum. Quando você sente o rim, geralmente ele está bem aumentado, então traz um socão, né, que é o sinal de Giordano, que não é um socão, porque essa resposta na pele, né, aludinha, assim, que é muito sensível. Então eu lembro dos professores falando que primeiro tenta passar a mão, assim, que a pessoa está tão sensível que só isso já pode desencadear a dor no paciente, não precisa chegar metendo a mão com toda a força. E tem a ausculta, que a gente pode, sei lá, procurar estenose das artérias renais, assim. E de exame físico na nefrologia era isso, é bem amplo, assim, né, tem muita coisa, mas ele é bem simples também.